Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 13 de maio, já está começando e traz os principais fatos do dia para você. Na edição de hoje você vai ver: mulheres chefes de família já podem consultar disponibilidade do Auxílio Emergencial Gaúcho. Governo do Rio Grande do Sul libera vacinação dos profissionais da educação, mas STF barra a decisão. Nossa equipe foi conferir de perto as novidades do Zoológico de Cachoeira do Sul, que reabre ao público amanhã. Quinta-feira é dia do quadro Dia de Terapia com Lisiane Homeres. Hoje no Dia de Terapia vou falar sobre um tema muito pontual: esgotamento profissional. Nos assistam! E você vai conferir mais duas histórias inspiradoras de profissionais da enfermagem que deixaram até a família para cuidar de outros. Esses últimos 2 anos são anos de muita luta, em que nós estamos exauridos e cheios de dúvidas, não sabemos quando que isso vai terminar. E a nossa profissão precisa estar firme, de pé, na luta. E você que está em casa pode participar do NT Sul enviando a sua opinião, enviando o seu recado, uma foto, um vídeo aqui para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade ou o seu bairro. Você pode mandar o seu recado lá pelo Face, acessando facebook.com/TV Cachoeira. Envie a sua mensagem agora. O NT Sul desta quinta já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul informou ontem que mais um óbito de paciente com coronavírus foi registrado na cidade. A vítima foi um homem de 41 anos que estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência. Além do óbito, a Secretaria informou ainda mais 55 casos confirmados e 60 suspeitos. 4 foram descartados e outros 64 cachoeirenses estão recuperados da Covid-19. Com esses novos dados, Cachoeira do Sul passa dos 7.000 casos confirmados de coronavírus. São 7.047. Os que ainda aguardam resultados de testes são 351. 6.855 já foram descartados e 6.312 estão recuperados. Os óbitos de pessoas com Covid-19 são 110 na cidade. A área Covid do HCB está com 35 pacientes internados, 17 na UTI e 18 na enfermaria. O Ministério da Saúde atualizou o quantitativo de doses de vacina contra a Covid-19 que chegam ao Rio Grande do Sul na noite de hoje. São 127.600 doses da Coronavac, 1.400 a menos do que foi anunciado ontem, e 237.250 doses da AstraZeneca. Para Cachoeira, vão vir 1.320 doses da vacina da AstraZeneca e 1.020 da Coronavac. Todas elas vão ser destinadas às segundas doses para completar o esquema vacinal contra a Covid-19. E atenção, a Secretaria da Saúde ainda não tem definição de quando essa vacinação vai ser retomada nos postos e também no drive-thru, mas já confirmou que as próximas senhas contempladas são as de 161 a 400. Então, se você tem aí essa senha para a segunda dose, entre os números 161 e 400, fique atento que o seu grupo já é o próximo a ser chamado. As mulheres chefes de família do Rio Grande do Sul, que se enquadram nos critérios do Auxílio Emergencial Gaúcho, já podem consultar se o benefício está disponível. O governo do Rio Grande do Sul disponibilizou ontem um site para consultas pelos beneficiários. Já está disponível um site específico para a consulta do pagamento do Auxílio Emergencial Gaúcho. Os primeiros contemplados do programa são as mulheres chefes de família em vulnerabilidade social. Os pagamentos para essa faixa iniciam na próxima segunda, dia 17 de maio. A ferramenta de consulta online está disponível no endereço eletrônico www.rs.gov.br/auxílio-emergencial-gaúcho. Na guia, a pessoa poderá consultar a situação do auxílio por meio do CPF. Estão habilitados a receber o Auxílio Gaúcho mulheres que chefiam famílias com pelo menos 5 pessoas, que tenham renda per capita de até R$ 89,00 mensais, 3 filhos ou mais e não recebam auxílio financeiro do governo federal, como Bolsa Família ou mesmo o auxílio emergencial do governo. Essas mulheres receberão o auxílio em parcela única de R$ 800
paga no Banrisul por meio de ordem de pagamento. O prazo para saque é de 90 dias. Além da disponibilidade de consultar via site, o governo realizará um trabalho de busca ativa por essas mulheres, pois muitas não têm acesso a meios digitais. A Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos enviou ofícios aos municípios gaúchos para que ajudem, através dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, na orientação às mulheres que irão procurar o benefício. Auxílio que com certeza, chega em boa hora para quem mais precisa, e é importante que o governo do estado cumpra à risca, esse processo de busca ativa, porque é possível que muitas dessas pessoas realmente não tenham acesso à internet, até porque para critério de recebimento não podem estar recebendo Bolsa Família, não ter recebido auxílio emergencial, portanto, o público que realmente está mais necessitando do recurso e não recebeu nenhuma ajuda até esse momento, desde o início da pandemia. Bom, nos últimos meses, você tem ouvido bastante sobre como os profissionais da saúde têm se dedicado ao trabalho ainda mais durante a pandemia. Pois é, e essa dedicação, todo esse esforço, acabam levando a um esgotamento, não só físico, mas também a um esgotamento emocional. É sobre isso que a psicóloga Lisiane Omerich fala no quadro Dia de Terapia desta semana. Olá, pessoal! Mais uma vez hoje eu venho falar no Dia de Terapia sobre pandemia, Mas eu não vou falar exatamente sobre pandemia, vocês sabem que eu já andei pedindo muito para ficar em casa, enfim. Mas eu vou falar hoje sobre o esgotamento dos profissionais. Vocês sabem, sim, vocês acompanham, que os profissionais de saúde estão operando no seu limite. Não tem mais o que tirar dos profissionais de saúde em termos de dedicação, de cuidado, de entrega, Já tem mais de ano que nós estamos nessa pandemia, que eles estão assim, eu nem poderia achar uma palavra para expressar o quanto os profissionais de saúde estão castigados, Na linha de frente, trabalhando com vacinas, trabalhando com testes, trabalhando com o pessoal no hospital, fora do hospital, Enfim, a gente sabe que é uma classe que está extremamente esgotada fisicamente, emocionalmente, Temos o pessoal que está trabalhando fora da sua rotina, em home office, com as crianças em casa, o pessoal que, em função da pandemia, está sem o seu trabalho, que está tentando se reinventar para poder botar o pão na mesa, porque perdeu a sua fonte de renda, as pessoas estão em casa, não conseguem fazer aquilo que fazia antes. Os professores, que não estão vacinados, que têm essa pressão para voltar para a sala de aula, entra decreto, sai decreto, volta para a aula, não volta para a aula. É uma classe também que está extremamente angustiada, muito angustiada, tendo que dar aula online, entendendo que os alunos na outra ponta têm uma dificuldade muito grande operacional para acompanhar as aulas e também de entendimento, entendimento de conteúdo. Então nós temos vários segmentos que estão muito prejudicados, trabalhando no seu limite, trabalhando com medo, Motoristas de ônibus, profissionais da segurança pública, pessoas que trabalham direto com o pessoal que ainda não estão vacinadas e que podem pegar o Covid a qualquer momento, e fazer parte das estatísticas, mas que precisam trabalhar. Mas o que a gente, enquanto profissionais, pode fazer para tentar amenizar um pouco o sofrimento, amenizar o cansaço, amenizar o estresse, amenizar a dor, Em primeiro lugar, a gente precisa se cercar de coisas boas, Ter um espaço do dia onde a gente possa ficar um pouquinho em silêncio, relaxar a mente, se tranquilizar um pouco, zerar um pouco os pensamentos negativos. Ter um minuto, uns 20, 30 minutos para zerar a mente. Ter boas noites de sono. Todo ser humano ele tem que ter no mínimo 8 horas de sono e um sono bem dormido. Um sono bem dormido ele repara, ele recupera, ele acalma, ele equilibra, Aí vai me dizer assim, mas que jeito que eu vou dormir no estado que está a vida, no estado que está a pandemia? Bom,
tomando um chazinho, fazendo uma oração, tomando um medicamento, se porventura o médico tenha prescrito, né? Tem que achar alguma coisa que é mais favorável, mas tem que ter esse descanso. Tentar se desligar nas horas de lazer de toda aquela situação estressante e estressora, né? Eu sei que às vezes é difícil a gente se desligar, principalmente o profissional de saúde, que ele está envolvido muito com a dor do outro, com morte, com situações que são praticamente irreversíveis. Fica difícil tu sair, por exemplo, de dentro de uma UTI, virar as costas e dizer assim, eu não vou mais me preocupar com isso. Claro que é impossível, mas tentar fazer coisas que vão dar um pouco de prazer, e tendo um pouco de prazer, naturalmente a gente acaba deixando um pouquinho daquele pensamento negativo de lado. Ter uma boa alimentação, tentar fazer um exercício físico, tentar sair um pouco de dentro de casa, claro, respeitando o isolamento social, mas em família, assim, dar uma volta com a família, fazer um exercício físico juntos, um pequeno piquenique mais longe, assim, algo que vá descansar a cabeça. Se porventura, dentro desse grupo de risco, nós temos pessoas que são portadoras de transtorno mental, como depressão, bipolaridade, psicoses, neuroses, jamais deixar o tratamento de lado, jamais esquecer que tem que tomar as medicações de forma correta. Se nesse grupo de risco, se nesse grupo da linha de frente tem pessoas que precisam de atendimento psicológico, procurem atendimento. Tem o CAPS lá, que é a saúde pública, né? Que muito me orgulho que agora sou coordenadora. Estamos com as portas abertas para receber vocês. Então, pessoal, eu estou aqui oferecendo o meu apoio, oferecendo o meu carinho, né? Abrindo as portas da saúde pública para aquilo que vocês precisarem, porque eu sei que o trabalho de vocês é árduo, é um trabalho que não tem data para terminar e nós não temos como modificar isso a não ser vivendo um dia de cada vez. Tenham aqui a minha solidariedade, né? O meu entendimento de que não podemos mudar, mas a gente pode amenizar um pouquinho o sofrimento de cada um. Até a próxima, pessoal. E aí, gostou das dicas da Lisiane Omerich? Você também tem passado por esses momentos assim de tensão, por situações de estresse, de dificuldade? Conte pra gente como tem sido a sua experiência, como você tem lidado com isso. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade aqui e a gente quer ouvir você também. Aliás, se você tiver uma pergunta para fazer para a Lisiane, mande pra gente. A gente responde aqui na próxima quinta-feira, né, no quadro Dia de Terapia. É o mesmo contato que você utiliza para interação aqui ao vivo no NT Sul. Já está na telinha aí o número do nosso WhatsApp, o 51997697129. Mande seu recadinho. Se você quiser mandar um vídeo, gravar um áudio, faça isso, a gente mostra aqui também com todo carinho, tá bem? E se for uma pergunta para a Lisiane, a gente direciona para ela aí também o seu questionamento, tá bom? Olha só, tem outros 2 canais através dos quais você pode participar. A gente tem lives, né? Lá no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever lá o seu recadinho. Ou então no nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, também tem live lá e você pode interagir com a gente. Nós recebemos aqui o seu recado, tá bem? E olha só, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre os profissionais da saúde. Você que assistiu o NT Sul ontem, viu que nós mostramos aqui a história de um técnico de enfermagem que dedicou a vida para cuidar de outras pessoas, né? Inclusive ele já poderia ter se aposentado, uma bela história, portanto, relacionada à enfermagem. E nós prometemos para hoje mais 2 histórias inspiradoras. A gente vai trazer elas daqui a pouquinho aqui. E se você perdeu essa história de ontem, você pode conferir lá no nosso site novotempo.com/NTSul, essa bela reportagem que a Thelma Tomás produziu e que nós exibimos aqui ontem. Gente, e amanhã o Jardim Botânico e Zoológico Municipal vão estar abertos para o público em Cachoeira do Sul. Entre as melhorias realizadas nos últimos meses estão a construção de um espaço para o período de adaptação e de descontaminação, onde os animais ficam antes de ocupar os seus recintos, e também pinturas e reparos na pavimentação do espaço, que também recebeu novos moradores. Daniel, nesta sexta-feira, o Zoológico Municipal aqui de Cachoeira do Sul vai ser reaberto ao público para visitação, uma nova opção
Para os cachoeirenses, a gente sabe que as atividades ainda estão restritas aqui no município e é uma boa oportunidade de conhecer os novos animais e também as novas estruturas aqui do Zoológico Municipal. Estou com o médico veterinário aqui responsável pelo zoológico, o Diego Cardoso. Diego, o que podemos antecipar para o público que abre nesta sexta-feira um novo zoológico, uma estrutura mais moderna e também com novos moradores? Bom dia. Bom dia. Então, assim, de melhoria que a gente basicamente está fazendo agora no momento é construir um recinto novo para um indivíduo de ema, que foi resgatado numa propriedade ainda filhote. Aí o proprietário achou a mãe morta na cerca e nos encaminhou, então ela teve que ficar aqui porque foi criada de filhote, né, pela gente. Aí a gente está fazendo um recinto bem espaçoso para ela. Também estamos fazendo um recinto novo para os ouriços, que é uma família que tende a crescer, né, até que a gente geralmente acaba recebendo bastante desses animais. A gente fez toda a adaptação do inverno, que é colocar lonas por questão do vento, da chuva, para dar uma protegida. Também colocamos bastante aquecedor por causa dos mamíferos. De animais novos que a gente recebeu ultimamente, além da ema, foi 2 gatos maracajás, uma coruja mocho-diabo, que veio de Gramado, que eles resgataram, que ela teve um problema na asa e não pode mais voar. Temos também uma espécie nova de gavião, uma bem bonita da região, que também não consegue voar. De espécie nova, acho que que me lembra da cabeça é basicamente isso. A gente tem recebido bastante animais machucados, que não podem voltar também, então, animais que a gente já tem no caso, né? Então deu uma invigorada no plantel aqui. Mais a questão do calçamento, a acessibilidade, que está bem melhor do que estava antes. A questão dos bebedouros a gente ainda não pode deixar funcionando, né? A questão da pandemia, mas também já é outra coisa que faz um tempinho que já está pronto. Diego, uma situação importante é o inverno, né? Com a chegada do inverno ainda estamos no outono, mas o inverno praticamente batendo na porta, a gente já sente na pele o frio. O animal também tem essa característica um pouco de sentir o frio. Então, assim, aqui no nosso zoológico a gente basicamente tem animais da região, né? Com exceção de um sagui, que é daquela população que estava solta na cidade, né? Os saguis não são daqui, eles dão uma sofrida. Então, no geral, a questão do frio, eles são adaptados. O problema do zoológico é que, como eles estão em recintos, eles acabam não se deslocando, eles não procuram alimento, eles têm dificuldade em se aquecer. Além do mais, o nosso zoológico é muito ruim de sol, né? A gente o pessoal está ali dando uma ajeitada para ver se consegue melhorar isso aí. E é por isso que a gente adapta essas lonas, que é mais por questão de vento mesmo, e os aquecedores para os mamíferos, que é o que dá uma melhorada, ajudada neles. Mas é basicamente isso aí. Diego, a questão de visitação, o zoológico também disponibiliza uma visita guiada, né? Teria mais ou menos como explicar como é que é essa visita, enfim, principalmente para as crianças. A gente tem um retorno agora das escolas, em algum momento essas crianças vão estar aqui no zoológico prestigiando os animais. Essa visita guiada é bem mais diferenciada e você aprende muito mais sobre o zoológico aqui do município, né? A visita guiada ela é feita por agendamento. Aí geralmente o colégio, a professora liga, agenda a turma, e aí quando eles chegam eles são recebidos por um funcionário que acompanha durante todo o trajeto, explica a questão para que serve o zoológico, por que o tal animal está ali ou não, qual a importância de dar os cuidados para eles, que não, a maioria, basicamente todos não podem voltar para a natureza, por isso que eles estão aqui, e dar essa dinâmica para a criança entender e também para conhecer os animais da região, né? A gente aqui tem essa característica de ter animais que ocorrem aqui, né, no Rio Grande do Sul. Então são todos animais que poderíamos ver na natureza. Diego, alguma novidade para o futuro em questão de animais aqui que a secretaria, enfim, a parte da administração do zoológico já observa que pode trazer aqui para a Cachoeira do Sul? Basicamente depende muito da dinâmica da secretaria, né? Animais que eles têm para destinar e outros lugares, outros zoológicos que acabam resgatando os animais, tratando e não tem como manter ou
até clínicas de Porto Alegre que atendem e não podem manter, acabam nos encaminhando. Também tem a questão de interesse de tentar refazer o serpentário, de trazer as covas, mas isso é uma questão bem mais complicada e aí não dá para dizer que a gente vai conseguir, né? Isso depende muito do andar das coisas. Tá certo. Diego Cardoso, médico veterinário aqui do zoológico, falando sobre as melhorias a partir desta sexta-feira, Daniel. No período da manhã começa às 9 horas, vai até o meio-dia e depois da 1h30 até às 5 da tarde o zoológico vai estar à disposição da comunidade cachoeirense para visitação. Também tem a visita guiada, né? Você precisa fazer o contato, a gente deixa aqui na sequência o número para você conhecer, visitar novamente o zoológico aqui de Cachoeira do Sul. Eu retorno com você. Obrigado, Bernardo, pelas informações, né? Que bom que o zoológico está voltando aí às suas atividades, né? No sentido de abrir ao público. E aí um bom passeio, né? Um belo passeio para fazer, especialmente quem tem seus filhos, né? Quem sabe não teve a oportunidade de visitar aí nos últimos tempos, ao longo da pandemia, afinal o zoológico ficou fechado durante muito tempo, está reabrindo ao público, certamente é um bom passeio. E faço questão ainda de reiterar aqui que o trabalho do zoológico em Cachoeira do Sul, ele mantém ali animais que não podem ser devolvidos à natureza, portanto ele tem justamente uma função de manutenção, né, de cuidado desses animais e não meramente de mantê-los ali expostos, né, para que as pessoas possam visitá-los. Mas ainda assim é possível ter contato com eles, né? Bom, e ontem circulou nas redes sociais, à tarde, aqui em Cachoeira do Sul, o vídeo de um bugio se arriscando em uma travessia na Avenida Marcelo Gama com a Rua Larico Ribeiro. Mesmo com o movimento, o bugio não se intimidou e cruzou pelo trecho, indo até o pátio de uma casa na esquina. As imagens foram registradas por um motociclista que passava pelo local. No Facebook, o vídeo foi compartilhado por mais de 440 pessoas. E nós estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade. E aí, já mandou seu recado pra gente? Ainda não? Então corre aí, pega o seu celular, mande uma foto, mande um vídeo, conte o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua rua. E a gente com todo prazer coloca no ar aqui. Você pode sugerir uma reportagem também. A gente conta sempre aqui com a participação dos nossos telespectadores, com um olhar atento da nossa comunidade e todos podem participar aqui, sugerir assuntos, né? Juntos nós vamos construindo diariamente o Telejornal NT Sul. Já na tela o número do nosso WhatsApp, 51997697129. No Facebook, que é a rede social pela qual eu vou começar aqui as interações, facebook.com/TV Cachoeira, você pode participar também. A Fátima Barbosa está mandando aqui a mensagem. Boa tarde, meu amigo do NT Sul. Obrigado, Fátima, pelo seu recado. Grande abraço e uma ótima quinta-feira aí para você. A Fabiane Lopes também está com a gente aqui. A Maria Eduarda Cavalheiro também mandando seu boa tarde. Obrigado, Maria. O Gomes Venceslau está com a gente. O Celso Medeiros está assistindo em Pinhalzinho, Santa Catarina. Grande abraço para os amigos aí em Pinhalzinho. Quem mais? A Simone Lange também está mandando um boa tarde para todos os amigos aqui do NT Sul, para você também, Simone. Jennifer Rodrigues, obrigado aí pela participação. O Alex Pinheiro também interagindo com a gente. Obrigado a todos de coração pelos recados. Daqui a pouquinho eu leio as demais mensagens aqui do Facebook. Vamos para a nossa telinha? Vamos ver agora as participações aqui do nosso WhatsApp. A Tânia Guedes está interagindo. Este é o estado da rua Francisco Soares da Costa, no bairro Quinta da Boa Vista. Esgoto a céu aberto e muito mau cheiro, mas 4 vezes o pessoal da prefeitura já ficou de vir canalizar e só ficou na promessa. Vamos ver aí a foto que a Tânia manda pra gente? Bom, é aquela situação, né? E aí eu imagino, se bem que agora a gente está num período mais seco, né? E ainda assim esse problema, ele continua. Eu imagino aí que quando chuva fique ainda pior, né? Mas é uma questão aí de saúde pública que realmente tem que ser resolvida, né? A gente agradece pela nossa telespectadora e vamos monitorar isso, viu? Vai nos avisando aí se a prefeitura consertou, se fez o serviço, se fez o reparo e a gente vai acompanhar, viu? Obrigado pela participação. O Lauro está participando com a gente aqui. Quero parabenizar toda a equipe de enfermeiros do Posto de Saúde 14, do bairro Marina, em especial ao enfermeiro Clóvis, um amigo especial, diz aqui o Lauro. Obrigado, Lauro, pela sua participação. Grande abraço para o Clóvis, né? E para todos os enfermeiros. Ontem foi o Dia Internacional da Enfermagem. A gente começou ontem a exibir reportagens sobre isso. Daqui a pouquinho tem mais.
Você que está em casa, vai interagindo, vai contando aí o que acontece no seu bairro, na sua cidade, mande foto, mande áudio, mande vídeo se você quiser aí para o nosso WhatsApp ou interaja pelas demais redes sociais. Estou esperando o seu recadinho. No próximo bloco, Unidade de Saúde do bairro Ponte Verde retoma os atendimentos odontológicos. E ainda, governo do Rio Grande do Sul libera a vacinação dos profissionais da educação, mas STF barra a decisão. E você vai conferir mais 2 histórias inspiradoras de profissionais da enfermagem que deixaram até a família para cuidar de outros. Esses últimos 2 anos são anos de muita luta, em que nós estamos exauridos e cheios de dúvidas, não sabemos quando que isso vai terminar. E a nossa profissão precisa estar firme, de pé, na luta. Estas histórias e muitas outras informações depois do intervalo. Não sai daí. O NT Sul já está de volta ao vivo, na hora do almoço. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a gente fala agora do tempo, que hoje está muito parecido com ontem. Frio pela manhã, temperaturas um pouco mais amenas no comecinho da tarde. E isso não é só em Cachoeira do Sul. Todo o território gaúcho segue essa mesma tendência e nós vamos ver agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul é um belo dia de sol. Amanheceu ainda mais frio que ontem e mais uma vez o dia vai ter predomínio de sol. Temperatura mínima 6 graus, máxima 20. Sexta-feira segue a mesma tendência desses últimos dias. O dia vai ter predomínio de sol com pouquíssimas nuvens. Mínima 7 graus, máxima 20. Sábado também vai ter predomínio de tempo seco, com sol e praticamente sem nuvens. Temperatura mínima 8 graus, máxima 21. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. O estado gaúcho segue sob a influência de uma massa de ar seco que vem inibindo a formação de nuvens carregadas e favorecendo a queda das temperaturas. Por conta disso, de acordo com a SOMAR Meteorologia, o cenário desta quinta-feira é muito parecido com o de ontem. Tempo firme e céu aberto ao longo do dia em todo o estado e mínimas que foram baixas ao amanhecer. Com o sol, a tarde deve ter temperatura agradável. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. Também 21 em Uruguaiana, na fronteira oeste, em Passo Fundo, na região norte, e ainda em Santa Maria, na região central. Já no litoral norte, em Tramandaí e Torres, 20 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, também 20 graus. E a gente fala agora sobre leitura, sobre o hábito da leitura. Você gosta de ler? Costuma abrir os livros também, sejam os livros físicos ou, quem sabe, um livro virtual, né? O livro através do celular? É incrível como a leitura ela nos transforma, né? Abre os nossos horizontes para outros conhecimentos, para diferentes ideias. É importante ler. E a equipe organizadora da 36ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul iniciou os preparativos para mais uma edição do evento que vai ser de 1º a 8 de outubro. Por conta dos protocolos sanitários, em função da pandemia, o Núcleo Municipal da Cultura decidiu fazer uma feira virtual, seguindo o exemplo de outras cidades que adotaram o método e tiveram um retorno positivo. O pontapé inicial foi dado na semana passada com o anúncio de Mildo Fener como patrono da 36ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O Núcleo Municipal da Cultura está se preparando para oferecer pelo menos 3 lives por dia durante a feira, que inicia no dia 1º de outubro e segue até o dia 8. Uma exposição também será montada no Museu Municipal, com a história e a obra do patrono desta edição. O cronograma atenderá todas as faixas etárias, desde as crianças até a terceira idade. Um dos objetivos é tornar a feira um espaço democrático para debates sobre cultura, questões sociais e econômicas, além de apresentações artístico-culturais. Fica, portanto, o convite, né, para você que está em casa, que gosta de ler, ou que tem o seu filho aí também, quem sabe em idade escolar, né, se interessando por isso. Arrume aí um tempinho, né, para acompanhar essas atividades da Feira do Livro de Cachoeira do Sul. Vai ser virtual, mas com certeza vem aí para o crescimento, né, para o incentivo da cultura do nosso município.
Bom, é hora de interatividade, é hora da sua participação. Nosso WhatsApp está à sua inteira disposição, viu? 51997697129. Tá na telinha aí, inclusive com QR Code. É só apontar a câmera do seu celular ali para aquele QR Code e você já vai ser direcionado para bater um papo com a gente lá no WhatsApp, tá bem? Tô esperando aí o seu recado. No Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Eu vou começar aqui com os recadinhos do Facebook, né? A gente tem a nossa live também lá no Facebook, aí é só você comentar. Vamos ver aqui quem participa, tá? A Neida Silva com a gente aqui. Boa tarde, amigo. Estou em Cachoeira do Sul de visita. Lindo dia. Obrigado, Neida, pela companhia com a gente. Aproveite a sua passagem aqui por Cachoeira do Sul, né? E esse belo dia de sol, apesar do friozinho de manhã, né? Mas já é normal aí desse período. Cláudio Machado tá com a gente. Obrigado, Cláudio, pela companhia. A Isabel Cristina Machado, amei a reportagem do zoológico, eu queria o gatinho, diz ela aqui, o Puma, né, que estava ali com uma coleira. Incrível o trabalho que o pessoal faz e o carinho, o cuidado com os animais, né? Obrigado, Isabel, pela sua mensagem aqui, pela companhia com a gente. A Berenice Casper, parabéns, Lorenzo Krieger, lindo da Dinda, que Papai do Céu abençoe sempre com muita saúde, paz, amor, proteção e muitas alegrias. Obrigado, Berenice, tudo de bom para você aí e também para o Lorenzo. A Lorena Moraes também está com a gente, obrigado pela companhia. Nós vamos agora para a tela, vamos ver aqui os recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores. Começo aqui com a participação da Gladys Magalhães, de Cachoeira do Sul. A Gladys mandou para a gente aqui um áudio, vamos ouvi-la então. Bom dia, eu quero saber sobre a segunda dose das vacinas, quanto anda. Gladys, muito obrigado aí pela sua participação. Olha só, a informação que a gente tem da Secretaria da Saúde, não tem uma nova data ainda para vacinação de novos públicos, né? Agora a previsão é para as segundas doses, ainda também sem data, mas o que a gente pode trazer aqui de concreto? Para quem já retirou a senha, né, para a segunda dose, as senhas que devem receber a imunização de maneira prioritária são de 161 a 400. Então quem tem já essas senhas aí em mãos, nesse intervalo entre 161 e 400, já fique de olho nas informações, né? Porque assim que as doses chegarem à Cachoeira do Sul, é esse público que vai receber a imunização em segunda dose. Muito obrigado à nossa telespectadora por mandar o áudio e por estar atenta aí também às campanhas de vacinação. Vamos ver quem mais interage com a gente? Ednei, de Cachoeira do Sul. A nossa forqueta está abandonada. A Secretaria do Interior esqueceu do povo do interior, o Ednei questiona, né? E ele mandou foto pra gente aí, tá a ponte ali com vários buracos, né? Com a estrutura um tanto deteriorada, a estrada com problemas. Obrigado aí pela participação, um abraço para os nossos amigos da Forqueta, né? E nosso pedido de atenção à Secretaria Municipal de Interior com essa localidade, né, de interior aqui de Cachoeira do Sul. A Catiúcia da Silva está interagindo também. Adorei o vídeo do bugio atravessando. Será que ele aprendeu com os gatos? Diz ela aqui. Pois é, boa pergunta, né, Catiúcia? De vez em quando eles aparecem, até porque Cachoeira do Sul é cercada, né, de muita mata, tem alguns pontos também de vegetação dentro da cidade, então é o habitat deles, né? A gente tem alguns registros, inclusive, dos bugios atravessando de vez em quando o rio Jacuí e outros locais próximos aqui também do município. Obrigado aí pela sua participação, viu? Quem mais? O Carlos Souza também está com a gente aqui. Sou telespectador assíduo do Jornal da TV Cachoeira, um jornal de credibilidade, temas variados. Abraço ao Daniel, Lena Caetano e demais profissionais. E a mensagem do Carlos, que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Legal, obrigado, Carlos. Tudo de bom para você e para os nossos amigos em Natal, no Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho tem mais recados dos telespectadores, vai participando, vai mandando aí o seu recado, a sua reivindicação sobre aquilo que acontece no seu bairro e a gente vai trazendo tudo isso aqui na telinha da TV Novo Tempo. Gente, o Banrisul registrou lucro líquido de R$ 278 milhões e 900 mil reais no primeiro trimestre de 2021. O valor é 8,3% superior ao apurado no mesmo período de 2020 e rentabilidade anualizada de 13,2% sobre o patrimônio líquido médio. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,42%, menor do que os 3,37% do primeiro trimestre de 2020, mas maior do que os 2,31% do final do ano passado.
O valor de mercado do Banrisul atingiu 4 bilhões 924 milhões de reais em março de 2021. Houve uma estabilidade na comparação com o mesmo período do ano passado, mas uma desvalorização de 17,4% sobre o final de 2020. A unidade de saúde do bairro Ponche Verde retomou os atendimentos odontológicos à população ontem. Suspenso há cerca de 1 ano e meio para adequação e reformas, e depois de pausado devido à pandemia, o serviço passa agora a ser prestado por 2 cirurgias dentistas, numa carga horária de 20 horas semanais. Um ato para a reabertura foi organizado pelo coordenador odontológico da Secretaria da Saúde, Orlênio Cassol, e contou com a presença do secretário Marcelo Figueiró, do presidente da Associação dos Moradores do Bairro Ponche Verde, José Alves dos Santos Neto. Nessa primeira fase, a prioridade do atendimento vai ser promover uma busca ativa às gestantes e pacientes com comorbidades. A agenda deve ser aberta às marcações dos demais moradores do bairro a partir do mês de junho. Na Semana da Enfermagem, o NT Sul está mostrando histórias inspiradoras como forma de homenagear o trabalho desses valorosos profissionais. E hoje você confere as histórias de 2 mulheres, 2 mães, que muitas vezes deixaram suas famílias para cuidar das nossas. São rostos comuns que cruzam por nós no corrido dia a dia. Pessoas que talvez você nunca mais imagine que vai reconhecer. São rostos que vão marcar a sua vida talvez em apenas 2 situações específicas. No momento da fragilidade da doença ou talvez na instrução que vai definir o teu futuro profissional. Na Semana da Enfermagem, o colega Bernardo e eu mostramos hoje a história de 2 mulheres, mães que abdicaram da sua casa e da sua família para cuidar e formar novos profissionais. Bom, eu sempre soube que eu gostava de trabalhar com pessoas. Eu só não sabia com que tipo de área que eu ia seguir. Tanto que eu fiz magistério primeiro. Eu fiz o magistério, eu só não concluí o magistério porque eu sabia que não era o magistério. E eu sempre tinha enfermagem, eu quero fazer, mas na época que eu fiz a enfermagem, até hoje a gente sabe que tem que ter um poder aquisitivo para fazer, né? Porque é um curso que te demanda muito tempo, então é difícil uma pessoa trabalhar e estudar, fazer o técnico, né? Eu fui mãe solo com 16 anos, então eu sempre tive que trabalhar para ser o sustento da família. E a prioridade na minha vida sempre foi criar o meu filho. Mas é aquela história, quando tem que ser. Mas os esforços, é claro, não podem ser desconsiderados. Dizer que tudo é obra do destino é ingenuidade. É tudo resultado da vontade, vocação e determinação. E em 2003 eu tive possibilidade de fazer, entrei no curso. Em 2004 eu comecei a trabalhar já como CIE na época do hospital, eles tinham CIE. Comecei na materna em 2004 e fiquei até 2013. Até a graduação, mudanças de área, de trabalho, mudança até de cidade. E então, o objetivo da formação em nível superior ficara mais próximo de se tornar realidade. Fui embora de Cachoeira um tempo, né? Tentei também ver se era isso. E em 2014 surgiu enfermagem na UBRA. A graduação. A graduação, o curso superior. E eu disse, agora, chegou a hora. Quando vem o superior para a UBRA, porque infelizmente antes disso só tinha na Unisc. Isso. E todo mundo sabe que na Unisc, o pessoal que estudou na Unisc sabe, saía 5 horas da tarde de casa e voltava meia-noite. Eu tinha filho pequeno, não podia fazer isso. E foi. Ela concluiu a graduação, voltou a trabalhar no Hospital de Caridade, agora no pronto atendimento, chegando hoje à saúde pública. Tem tanta coisa que a enfermagem faz na saúde pública e abraça e resolve e proporciona para o paciente antes dele chegar no hospital, que quem só tem a experiência do hospital não tem essa noção. Nem sempre o trabalho do enfermeiro é o cuidado físico, ele engloba muitas coisas, entende? Quem escolhe a enfermagem normalmente diz que nasceu para cumprir com essa missão. E alguém duvida?
Trabalhei em supermercado, trabalhei em várias coisas, trabalhei em padaria, mas tentei fazer magistério, mas não era aquilo. Fui fazer o técnico, consegui um trabalho, passou alguns anos, consegui fazer a faculdade. Então a vida vai te levando para aquilo dali. E a minha vida é a enfermagem. Eu tenho a minha vida pessoal, mas a minha profissão sempre foi para mim o segundo lugarzinho ali. Primeiro meu filho, segundo lugarzinho a minha profissão. Porque primeiro meu filho, mas sem a minha profissão, com certeza, eu jamais seria eu. Se tu tá feliz fazendo o que tu faz, tu tá agradecido por ter aquele trabalho, porque eu mesma lutei muito para chegar até aqui. Eu criei um filho sozinha, eu trabalhei sozinha, minha mãe sempre me ajudou tudo, mas eu sempre fui muito batalhadora. Se eu morrer fazendo isso, eu vou morrer feliz, com certeza. Muito legal a história da Itiane, Thelma. Agora eu vou contar uma outra biografia, que começou aqui, nessa cadeira, nessa classe, na posição de aluna, e foi evoluindo dentro da profissão, até chegar àquele posto de professora de enfermagem. Os primeiros passos da Patrícia dentro da profissão foram aos 16 anos. Naquele tempo, a jovem adolescente ainda estava indecisa sobre o seu futuro profissional. E assim, sem pretensão alguma, ela iniciou nesse caminho como estudante no curso técnico em enfermagem na Escola HCB, na época conhecido como concomitante. No entanto, a saúde da mãe, Dona Ladi Fagundes, e a chegada dos filhos Guilherme e Júlia anos depois fizeram esse desejo ser adiado por algum tempo. Com as crianças maiores, Patrícia retornou para a sala de aula em um cenário diferente daquele encontrado anos atrás. Com bastante dificuldade, ela concluiu o técnico em 2005 e 3 anos depois, a decisão de encarar a graduação. Foram 4 anos e meio longe da família e com o desafio de conciliar a vida acadêmica com os compromissos diários. 1 ano depois de formada, ela retornou para onde tudo começou, dentro da sala de aula, mas como professora, compartilhando todas as experiências que a profissão pode proporcionar. A Escola HCB, assim, é o meu combustível, que eu digo. Eu tenho com os alunos assim uma troca importante de crescimento. Os alunos são pessoas que estão ali para que a gente direcione o conhecimento deles, por uma profissão tão importante, que é cuidar de pessoas. Então, tu aprende e faz uma troca de conhecimento muito grande com a escola. Sou muito grata por ser professora da escola, tenho muito orgulho. E o dia a dia do enfermeiro é recheado de cargas emocionais. De um lado, você tem o testemunho da alegria de um nascimento e do outro, o convívio com a terminalidade de um paciente. E a pergunta que fica é: como filtrar? Como esquecer o que passou e seguir firme? A resposta está no propósito de cada enfermeiro. No trabalho, a gente vive situações que tem dias que são plantões bem complicados, difíceis, a gente sai mais tarde, em função dos compromissos que nós temos. E positivamente aos pacientes, o agradecimento dos pacientes, os pacientes recuperados que retornam para nos mostrar que estão de novo conscientes, caminhando, que passaram por aquela dificuldade, e que vencemos juntos, porque a nossa finalidade é essa, Muitas vezes a equipe fica frustrada de não conseguir salvar o paciente. Então, quando a gente tem um paciente que retorna com o objetivo, com a missão cumprida, a gente fica muito feliz. Nessa semana em que os enfermeiros são homenageados, fica difícil falar sobre a importância de cada um com a situação atual que vivemos. Mesmo longe dessa vida, posso afirmar que a rotina desses profissionais é de muita luta
somado ao cansaço físico e mental. O ato de cuidar do outro ultrapassa o mero cumprimento do dever. Como diz a britânica Florence Nightingale, a enfermagem é uma arte, e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva e um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. E cuidar de uma pessoa é a mais bela das artes. Dizer para os colegas que esses últimos 2 anos são anos de muita luta, em que nós estamos exauridos e cheios de dúvidas, não sabemos quando que isso vai terminar. E a nossa profissão precisa estar firme, de pé, na luta, que nós possamos continuar unidos em prol da saúde da população, que a gente possa ter essa consciência e nos fortalecer e continuarmos trabalhando como equipe. Isso que é mais importante. E mais uma vez, né, a nossa gratidão, a nossa admiração a todos os profissionais da saúde, especialmente aos profissionais da enfermagem, né? Pessoas que decidiram dedicar as suas vidas a cuidar das vidas dos outros. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite grávidas de se afastarem do trabalho presencial durante a pandemia. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União. De autoria da deputada federal Perpétua Almeida, a proposição prevê que as gestantes exerçam trabalho remoto sem nenhum tipo de prejuízo em relação ao salário. Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde mostram um aumento na letalidade da Covid entre as grávidas brasileiras. Mais de 200 mulheres morreram nos últimos meses de gestação ou no pós-parto após serem diagnosticadas com coronavírus. Esse quantitativo representa mais de 70% dos óbitos maternos em razão da doença em todo o mundo. Depois do estado do Rio Grande do Sul emitir uma nota técnica liberando a aplicação dos excedentes de vacinas em profissionais da educação, na manhã de hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, proferiu decisão que desautoriza a vacinação dessa categoria antes dos demais grupos de prioridades do plano. Atendendo reclamação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal deferiu nesta quarta liminar para que o município de Esteio observe as diretrizes do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Na prática, a decisão, proferida pelo ministro Dias Toffoli, não autoriza que os profissionais da educação passem à frente das demais categorias do grupo de prioridades para a imunização. O Ministério Público ingressou com ação civil pública contra a alteração na ordem de prioridades em Esteio. Houve um agravo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, por fim, a reclamação ao STF, assinada pela Procuradoria de Recursos e pelo Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazem, deferida quarta-feira. A decisão foi divulgada menos de 24 horas depois da Secretaria Estadual de Saúde autorizar aos municípios que tiverem doses remanescentes de vacina contra a Covid a vacinar 3 novos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, entre eles os trabalhadores da educação. A decisão foi tomada no início da noite de quarta-feira, em reunião envolvendo o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e a Secretaria Estadual da Saúde. A orientação era de que os municípios que já tiverem vacinado pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades até 40 anos e tiverem doses sobrando, podem avançar. As doses que seriam utilizadas para esse plano de avanço da imunização nos municípios são as chamadas xepas de vacina, doses que sobram em frascos abertos ao final do dia e que não podem ser reaproveitadas por conta do tempo de conservação. A decisão do STF deve surtir efeitos não apenas na demanda do município de Esteio, uma vez que a priorização da vacinação em relação ao grupo dos professores neste momento já havia sido negada pelo Ministério da Saúde e pelo próprio STF em decisão proferida pelo ministro Lewandowski. O município de Esteio vai recorrer da decisão. No estado, ainda não há definição se a decisão do STF vai alterar a orientação sobre o uso de doses remanescentes. Bom, e para poder acompanhar aulas online, é preciso ter equipamento e conexão adequados, uma realidade distante para muitos estudantes do país.
Com a pandemia, o projeto Enigma, coordenado pela professora Clevi Rapiknevics, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, voltou suas ações de inclusão digital para alunos do EJA. Neste ano, o foco é a campanha de arrecadação de computadores, que tem ajudado muitos jovens. Eu conheci o projeto dos computadores da professora Clevi a partir do momento que eu comecei a trabalhar na escola, pois eu sou porteira do Colégio de Aplicação. Fui a primeira terceirizada a receber o computador, no qual está ajudando muito a minha filha nos estudos, pois até então ela estava indo na escola buscar as tarefas para fazer e devolvendo na semana seguinte. O notebook facilitou os estudos de Luísa, filha da Tatiane. Do mesmo modo, outros estudantes foram beneficiados. Neste ano, o projeto conseguiu doar 42 computadores. No ano passado, 94 foram distribuídos. O nome do projeto, Enigma, faz referência à máquina usada pelos alemães na Segunda Guerra para enviar mensagens cifradas. A capacidade de decifração dos códigos levou à criação do primeiro computador. Hoje, tão diferentes do passado, só precisam decifrar conteúdos que levam a um futuro melhor. Depois de uma limpeza e de revisão, ficam prontinhos e são encaminhados a quem precisa. 70% a 80% do que é doado a gente consegue restaurar e entrega uma máquina em condições para uso, né? Para que a pessoa que recebe esse computador possa utilizar com estudo e o que mais precisa, né? É muito importante para nós que as pessoas deem uma vasculhada nas suas gavetas, na garagem. Muitas vezes as pessoas têm muitos equipamentos que nem imaginam que possa ser útil para outras pessoas. Também pode ser televisão. Aquilo que a gente não consegue recuperar, a gente vende como sucata e a renda disso reverte para o próprio projeto. Tem algum note em casa e quer ajudar? Entre em contato com a coordenação. Além das doações, o projeto também está recebendo recursos para entregar mais computadores. Há uma vaquinha online e um número de Pix que corresponde ao WhatsApp do projeto. Qualquer valor pode ser doado. Abrace essa causa. Com certeza essa doação nos ajudou imensamente. Com eles consegui proporcionar um melhor estudo para meus filhos, né? Que antes a gente tinha que ficar com o telefone grudado na cara, né? E, era muito difícil. E aí agora tá bem melhor, porque, só fica ali o computador, a gente só copia, só olha ali, não precisa ficar com ele na cara, né? E muito obrigada, professora Clenice, e pelo Colégio de Aplicação, pelo esse apoio. Esse equipamento que de repente está parado na casa de vocês, pode ser restaurado e entregue para uma pessoa que realmente precisa. Belo projeto, né? E iniciativas semelhantes a gente tem também aqui em Cachoeira do Sul. Bom, vamos aos recados aqui dos nossos telespectadores. No Facebook, o Peter Lousada está questionando por que ainda não foram vacinados os colaboradores de mercados, pois em nenhum momento eles fecharam, né, as suas portas e todo mundo vai ao mercado. Questiona aqui o Peter. Boa pergunta, né? Vamos para a tela. A Isa Lúcia Miguel, de Cachoeira do Sul. Como consigo senha para vacina? Isa, a informação é a seguinte: você precisa de documento de identidade, precisa também da carteira de vacinação do idoso, e isso pode ser feito na US1, US4 e US14 e também na sede da Secretaria de Saúde, né, o antigo Hospital da Liga. A senha é para quem tiver tomado a primeira dose a partir até o dia 27 de março. Então essas pessoas podem retirar a senha para a segunda dose. O Molisson Machado, né, que a gente contou a história dele ontem aqui no NT Sul, lindas histórias da Itiane e da Patrícia, exemplos profissionais, superação a cada dia. Obrigado, Molisson, pelo seu recado aqui pra gente. O NT Sul de hoje fica por aqui, a gente se vê de novo amanhã ao meio-dia, mas até lá você pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira e do Estado Gaúcho lá no nosso site novotempo.com/NT Sul. Desejo a você uma ótima tarde, te espero amanhã. Tchau!